quer te dar bênção e vitória. A paz do Senhor, irmã Sabrina, na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul, e a todos os que estão aí participando conosco. Aleluia. Eu vou ler reduzir um pouco a palavra de Deus e depois você poderá ler na tua casa Neemias. Neemias é um livro da Bíblia muito interessante. E Deus está falando conosco hoje sobre restaurar. Restaurar o quê? A tua vida, o teu ministério, o teu chamado, a situação que você tem vivido. Aleluia. Aleluia, Senhor. Neemias capítulo 1. E sucedeu que ouvindo eu, aleluia, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Por que Neemias estava chorando? Por que você está chorando? Por que ele estava desse jeito? Eu vou ler um pouquinho o versículo atrás para que você entenda. E as palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu que no mês de Kislev, no ano 20º, estava eu em Suzã, a fortaleza, que veio Ananim e um dos seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimada a fogo. Agora vamos para o capítulo 6, para que nós venhamos entender, aleluia, o que Deus está falando conosco. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, aleluia, e que nele já não havia brecha alguma. Brecha onde? Nos muros. Neemias foi chamado por Deus para restaurar o templo. Ele chorou pelo templo do Senhor. Talvez você entrou aqui hoje com o teu coração triste, com o teu coração quebrantado. E aqui diz que Neemias, do capítulo 1, ele chorou. Ele se entristeceu por ver o que estava acontecendo com o povo de Deus. O que estava acontecendo com aqueles que restaram. Eu não sei como você tem vivido, aleluia. Eu não sei qual é o teu choro, qual é a tua lágrima. Mas aqui Neemias, ele ficou tão triste que ficou evidente para o rei que ele estava sofrendo. Talvez as pessoas olhem para você e vejam estampado no teu rosto, mesmo que você não fale nada, mas que está estampado uma tristeza. Teve uma época da minha vida que eu fiquei numa prova tão grande que a minha tristeza era evidente. Não porque eu queria ficar triste ou que alguém visse, era ao contrário, eu queria que alguém me visse eu alegre, mas a dor era demais. E ficava evidente, ainda que eu sorrisse, o sorriso ele ficava como se ele fosse um sorriso falso, um sorriso fingido, um sorriso que não era verdadeiro, porque o sorriso verdadeiro, ele é um sorriso diferente. Você nota quando alguém está sorrindo por sorrir, ou se alguém está sorrindo apenas para que você não veja o sofrimento que está. E como você está? Como estava o coração de Neemias? Aleluia! E olha como ele chega na presença do Senhor. Aleluia! Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias,
E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Aleluia! Oração que eu faço hoje perante ti. De dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão, ele estava confessando por eles os pecados que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele não estava se achando santo, ele estava se humilhando diante de Deus. Ele estava pedindo, implorando para que Deus tivesse misericórdia deles. De todos nós se corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os teus estatutos e nem os teus juízos. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a quem? A Moisés, teu servo. Vós transgredis, e eu vos espalhei entre os povos. E vós vos converteis a mim, e guardai os meus mandamentos, e os cumpris. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os seus servos. Olha a oração dele. Uma oração de reconhecimento de que ele não era nada. Uma oração de humilhação. E como tem sido a tua oração? Então o rei percebe, porque Neemias trabalhava para o rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste, o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos meus sepulcros do meu pai assolada, e tendo sido consumida as suas portas em fogo? Neemias quis dizer que ele estava triste pelo templo, pelo o que significava Jerusalém para os judeus. Jerusalém era o lugar onde eles iam orar, o templo sagrado. E quando ele ouviu essa notícia que o templo estava danificado, que haviam brechas, rachaduras ali, naquele templo, ou seja, o templo estava feio aparentemente, destruído. E como está a tua vida? Como estão os teus sonhos? Haviam brechas naquele templo, aberturas, e o templo, ele era uma fortaleza. Os inimigos, o que mais queriam ver era o templo destruído. E os teus inimigos, o que mais eles querem ver era o teu templo destruído. Hoje o templo somos nós, o templo santo do Espírito Santo de Deus. E esse templo, ele não pode ter rachadura, ele não pode ter brecha, ele não pode ter nada que permita com que você fique volúvel ao ataque do inimigo. E fechar aquelas brechas do templo custou muito para Neemias. Primeiro, quando ele soube como estava a situação, a alma dele se entristece. E ele não pediu ao rei, o rei percebe que ele está triste. E talvez você não tenha pedido a ninguém, mas é visível a tua tristeza. E o Senhor te chamou aqui para dizer que a felicidade que você tanto esperou não é exatamente o que você está vivendo. A alegria, os teus sonhos estão rachados, estão queimados. Assim estava a porta do templo. E a porta era a entrada principal, é como se fosse a porta da tua casa, era ali onde entravam as pessoas, era ali onde entravam as boas notícias, as alegrias naquele templo, onde chegavam os sacrifícios, os holocaustos.
E como estão as portas da tua casa? Eu me refiro à tua vida, eu me refiro ao teu coração. Como você está? Porque Deus me chamou aqui para falar com isso sobre você, sobre restauração. Neemias, quando o rei, ele olha, ele diz para ele, Neemias, eu percebo que tu não tá feliz. Sabe por que o rei percebeu? Porque o rei percebe como você está. Você imaginou que tudo estaria bom, e lá onde Neemias estava, estava bom. Mas a alegria, ela vem de dentro. E lá dentro de Neemias estava o coração triste. Estava uma aparência fingida de que estava tudo bem. E como está a tua vida? Como está o teu sonho, aquilo que tu idealizou para o futuro? Estava uma situação cômoda para Neemias viver, ele estava bem na presença do rei. Mas o rei percebe que faltava algo ali. E o rei diz, o que eu posso fazer por ti? Porque eu não quero ver você triste. O Senhor está falando com você, eu não te quero ver assim. Eu não te quero ver de cabeça baixa, eu não te quero ver derrotada. E lá dentro de Neemias estava a tristeza. Talvez você aceitou o que você está vivendo, mas não era a promessa que Deus prometeu. E ali estava Neemias pedindo a Deus força para que ele pudesse fazer algo, para que a vida dele viesse a mudar. E aí você responde aí para mim, se é realmente isso que Deus está falando com você. Coloca um amém, um aleluia. Porque às vezes quando nós pregamos em live, parece que estamos sós. É quem faz programa de rádio também pensa que está só, porque não vê ninguém. Vê apenas a câmera e a palavra do Senhor falando. E aí Neemias começa a tentar esconder a tristeza, porque ele não queria que ninguém percebesse. Talvez você está assim. Quando alguém olha para você, vê uma imagem de uma pessoa que está bem, mas não está feliz. E ali ele começa a dizer, e o rei disse, que me pedes agora? Ele começa a explicar para o rei que não estava bem, que a tristeza estava muito grande dentro dele. E que por isso o rei percebia que ele não estava feliz. E o rei que eu estou falando com você é o Senhor Jesus que está perguntando para você. Aleluia. Por que o teu semblante está assim? Por que a tua alma lá dentro não está feliz? Aleluia. E o rei disse, por que está triste o teu rosto? Capítulo 2 de Neemias. Pois tu não está doente. Porque normalmente quem está doente, ele aparenta estar doente. E ele disse, mas tu não está doente. Tu não está fisicamente doente. Mas eu percebo que tem algo errado em você. Aleluia. Então olha o que ele disse. Não é isto, senão tristeza. Ou seja, a tristeza, ela te dá uma aparência de doente. A tristeza, por mais que você se maquie, por mais que você se arrume, por mais que você tente transparecer, a tristeza, ela é na alma. Aleluia. E aí ele pede para o rei. Aleluia. Ele diz, Senhor, deixa eu ser feliz. Neemias disse, eu vou ficar feliz se eu for lá reconstruir o templo. Eu preciso reconstruir minha vida. Eu preciso começar de novo. Porque as paredes estão rachadas. As portas estão queimadas.
E eu não posso viver desse jeito. Eu não posso dizer que estou feliz quando não estou. Seria como se estivesse fingindo. Porque essas são as cidades dos meus pais. E o Senhor está falando isso sobre a tua vida. Eu não sei o que você está vivendo. Mas a palavra do Senhor, ela sabe. O Espírito Santo de Deus, ele sabe. E Neemias queria restauração. Ele queria conquistar de novo, reconstruir de novo. Mas havia pouco tempo para isso. Porque Neemias servia ao rei e ele tinha que voltar. E ele diz para o rei, me deixa eu ir. Deixa eu ir lá reconstruir, deixa eu tentar. E talvez você tenha dito ao Senhor, deixa eu tentar, deixa eu ser feliz. Senhor, eu faço qualquer coisa. Neemias quis dizer para o rei, rei, eu vou lá. E eu vou voltar, eu vou te servir. Eu vou ser aquela mulher de Deus que tu me chamou para ser. E que hoje você olha e você não vê mais aquela mulher. Você não vê mais aquela chama ardente. E assim estava Neemias. Por mais que você faça para Deus, parece que você não é mais a mesma mulher. Porque a tristeza entrou no teu coração, na tua alma. E você se acostumou a viver de fracasso. Aleluia. Então o rei me disse, estando a rainha assentada, o casal estava ali, junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve o rei enviar-me, aprontando-lhe eu um certo tempo. Ou seja, Deus deu um tempo para ele. E Deus está dando um tempo para você. Reconstruir o templo. Reconstruir a tua felicidade. Reconstruir os teus sonhos. Reconstruir a promessa que Deus te fez. Mas como, Senhor, eu vou fazer? Era impossível para Neemias reconstruir o templo. E talvez para você seja impossível voltar a ser como você era. Mas o rei disse, vai, porque eu te autorizo a ir. E eu vou te dar esse prazo para você reconstruir de novo tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que você sonhou e idealizou, tá entendendo? É uma palavra bem profunda, que só quem está ligado vai entender. E o rei disse, então vai lá. E quando ele começa a construção do templo, olha como ele chega lá. Quando ele chega lá, ele não fala para ninguém. Ele fica quieto. Quando Deus faz a promessa, você cala. Você cala porque Deus sabe o que está fazendo. Não anuncia os 7 ventos. E disse o rei, se é do agrado do rei, teu servo, eu aceito a tua presença. Peço que me envies. Aleluia, Deus enviou, e o rei enviou. E disse o rei, se te parece bem, dê-me cartas. Deus preparou ele para a viagem. Então Neemias chega em Jerusalém, no versículo 11 do capítulo 2. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém. O segredo é falar pouco. Não falar para ninguém o que está acontecendo. Não falei para ninguém, não declarei a ninguém o que Deus me propôs no meu coração, o que eu deveria fazer. E de noite saí pelas portas do vale, e ali ele começou o processo de construção do templo. Mas havia inimigos. Sambalate não gostou. Porque quando Deus começa a te fazer promessa, o inimigo ele tenta parar a promessa do Senhor. Mas como? Eles começaram a ver a força de Neemias, reconstruindo aquele templo, construindo no pesado sem parar, porque não tiveram folga. Ou seja, oravam sem parar,
ficavam buscando sem parar, enviaram falsos profetas e tentaram enganar Neemias de todos os jeitos, fazendo com que Neemias se acomodasse e não desse continuidade no projeto. Tá entendendo? Há muitas pessoas que pensam que só podem ir pregar quando tá tudo bem, porque elas podem pregar com o coração cheio de alegria. Ali não. Neemias estava com o coração triste, fazendo aquela missão e teria que voltar. Ele não era livre para ficar lá. Você tem que fazer a obra do Senhor. Você não pode parar pelo caminho porque simplesmente apareceu algum empecilho. Simplesmente porque alguém destruiu as tuas portas, destruiu o teu templo, destruiu o teu coração, te deixou de cabeça baixa. Assim estava o templo de Jerusalém. Assim estava ele desse jeito. Aleluia. E aí, quando ele olha aquelas paredes queimadas a fogo, o templo era algo lindíssimo. O teu templo era lindíssimo, brilhava. Você tinha vontade de louvar, de pregar. Você tinha razão para fazer as coisas para Deus. Mas quando o inimigo veio e queimou os templos e destruiu aquilo, os teus sonhos, as paredes ficaram feias, rachadas, com rachaduras, com brechas. E Neemias disse, eu tenho que restaurar. Eu tenho que ir lá fechar essas brechas. E ele começa o processo de parede, construção. E o povo que estava com ele começa a construir. E foram fazendo, e o inimigo observando. Porque o inimigo, ele fica observando. Quando chegaram nas portas, que era a entrada principal, que é aonde eu quero falar com você agora, quando está a porta, o inimigo diz para ele, para aí. Ele se irou. O inimigo se ira quando você entende o recado de Deus. O inimigo se ira contra Neemias. Então, no versículo 6, olha só. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e os restos dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas, ou seja, ele tinha fechado as brechas, mas a porta principal não tinha sido colocada. Então talvez você tenha já fechado todas as brechas, mas a porta principal ainda estava aberta. Sambalate, que era o inimigo, mandaram um recado para ele. Vem aqui, congrega juntamente conosco, nas aldeias, nos vales. E me enviou um mensageiro. Eles queriam tirar Neemias do foco. E é isso que o inimigo quer te tirar do foco. Porque é no foco da bênção que você vai vencer. Aí ele tentou tirar ele de lá. Para aí um pouquinho, descansa um pouco. Larga, não é importante você tá fechando brecha, tá construindo um muro. O Sambalate está virado com ele. Porque ele não parava. E o inimigo está furioso com você porque você não para de buscar. Você não para de orar, você não para. E ele fica com fúria de você. Aleluia. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou um servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gesem diz: tu és os judeus, intentais rebelar-vos. Aí ele criou uma mentira. Ele quis dizer que Neemias estava construindo o templo porque ele queria se rebelar contra o rei. Ou seja, as mentiras vieram à tona. Começaram a sair as mentiras para Neemias parar. Aí o inimigo inventa uma coisa, inventa outra, para fazer você desanimar e parar de buscar. E você começa a baixar os braços, porque você já fez tudo que tinha que fazer nesse templo. Você fez tudo que estava ao teu alcance, mas a vitória ainda não chegou. É porque a porta não foi colocada ainda.
Aí olha o que acontece. E sucedendo que, ouvindo todos os inimigos e todos os povos que haviam ao redor de nós, temeram e abateram-se muito seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos de Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro, aí foi a família real. Mas Neemias fala no versículo 14, no capítulo 6, versículo 14, diz assim, do 13 ao 14, por isso subornaram. Eles tentaram fazer de tudo para parar. Neemias parar. O inimigo tem feito de tudo para você desanimar. Tem feito de tudo para você parar. Sabe por quê? Porque o Senhor falou que hoje Ele está restaurando a tua vida. Ele está restaurando. Talvez você ache, não, já está restaurada. Não está ainda. Não está restaurada porque falta a porta. Faltava colocar a porta. E como a porta é importante. Porque é na porta que você recebe. É na porta que entram as bênçãos. Ali, enquanto ele não colocou aquela porta, ele não teve paz. E a porta está sendo colocada hoje. Porque o Senhor quer restaurar a tua vida, o Senhor quer restaurar o teu ministério, o Senhor quer restaurar o teu casamento, o Senhor quer restaurar tudo na tua vida. Talvez você diga, não tem mais jeito, missionário. Do jeito que tá, não tem mais jeito. Mesmo Neemias vendo tudo arrebentado, Neemias pôs a mão e disse, tem jeito sim. O Senhor quer ver a tua perseverança e a tua fé. E ali ele disse, ele começa a dizer, não, eu não vou parar. Eu não vou parar porque eu sei quem é Deus. Mesmo que está tudo arrebentado. E parece que era só Neemias que via aquilo. Os outros não viam que estava daquele jeito, era o contrário. Eles não estavam se importando como estava o templo. Talvez não estejam se importando com você. Você está dentro de uma família que nem pode considerar família. Porque parece que eles só querem ver o bom. Mas o que você passa, ninguém sabe. Neemias começa a restaurar. E hoje Deus está restaurando a tua vida. Algo novo. E aí nós vamos um pouquinho mais adiante, que eu vou falar algo muito de Deus para você. E presta bem atenção nessa palavra. Muita atenção. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória, glória, aleluia. Neemias começa a colocar, estabelecer a ordem ali. Organizar. Você precisa organizar a tua vida. Porque você não sabe o que vem aí. Você não sabe. E você não pode ser pega desprevenida. Ali no versículo 7, no capítulo 7 de Neemias, você vai ver tudo que ele estabeleceu. Quem ele colocou na porta, quem ele colocou no muro, quem ele colocou nas entradas. Foi uma ordem, uma organização muito grande. Aleluia. E chegando no capítulo 8, e chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, unidade na praça, diante da porta das águas. E disseram Esdra, o escriba, que trouxe o livro de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto os homens quanto as mulheres, e o livro diante da praça. E ali começou a obra. E Neemias, aleluia, aleluia, era o governador. Deus chamou você para governar. Aleluia, aleluia. E o Senhor disse assim, ide, comei as gorduras e bebeis das doçuras. Olha o que o Senhor está falando com você. E enviai porções aos que não têm nada,
preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeceis. Aleluia. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções a outros, fazer grandes regozijos, porque entenderam que o Senhor lhe havia falado. Você está entendendo o que Deus vai fazer através da tua vida? Você está entendendo? Você vai ter para oferecer para outros. Você vai ter em abundância. Não olha para a tristeza da tua vida. Olha para o que Deus vai fazer na tua vida. Não olha para o projeto que não foi perfeito. Não olha por aquilo que você recebeu, mas não era o principal. Porque a promessa não é essa. Essa era uma etapa da promessa na vida de Neemias. Neemias estava servindo o rei. Talvez você esteja servindo alguém. Talvez você diga, mas minha promessa não era essa, para servir alguém. A minha promessa é para governar. A minha promessa não é para mim ficar desse jeito, com as portas arrebentadas, com a minha vida nessa estagnação. Neemias não queria nem estar no lugar onde ele estava. Para os outros era o melhor lugar que era, porque ele estava do lado do rei. A vida dele parecia boa. Aos olhos de quem ouvisse. Talvez quando olhem para você digam, mas ela tem uma vida boa. Não tem do que reclamar. Neemias não tinha do que reclamar. Mas você vive de promessa. Neemias conclui o templo em 52 dias. Marca esses dias. 52 dias para a vitória. 52 dias. Marca bem. Você que é espiritual, você está entendendo o que Deus está falando com você. Naqueles 52 dias foram dias tristes, trabalhosos. Foram dias de muito sacrifício. Porque eles não tinham paz, eles não paravam e estava ali o inimigo tentando parar, irado contra eles. Mas o segredo é não parar. O que acontece muito é que quando vem as provas, você baixa os braços e desanima. Mas o segredo é não parar. Neemias não queria saber se tinha comida ou não. Ele queria a restauração. E agora eu pergunto para você, você quer a tua restauração? 52 dias era impossível reconstruir um templo. Todo arrebentado. Quem trabalha com obra sabe que construir é mais fácil do que restaurar. Se você for restaurar uma casa, ela dá muito mais trabalho do que se você for construir ela do alicerce. Aleluia. E ali estava Neemias restaurando. E hoje eu tenho para te dizer que Deus está restaurando a tua vida. Mas você diz, mas está tudo arrebentado. Não tem mais como Deus fazer algo na minha vida. Eu já desanimei, eu não vejo como. Ninguém via como. Nem Neemias sabia como ele ia restaurar. Mas quando o rei manda restaurar, a restauração depende de você crer na restauração. Naqueles 52 dias foram dias de tristeza. Dias de muita angústia para Neemias. E ele não tinha apoio de ninguém. Talvez você não tenha apoio de ninguém. Você não tem um amigo para você poder abrir a tua vida e contar. Porque se você falar, dá a impressão que você está reclamando daquilo que Deus te deu. Mas o Senhor diz para você, hoje eu vou começar a restaurar o teu templo. As brechas estão fechadas.
E a porta está sendo colocada hoje. Hoje eu coloco a porta, a chave final para você vencer. Nesses 52 dias, foi o dia que o rei falou para ele, você vai e você volta. E o Senhor está falando para você, eu estou te entregando e você se coloca. Nesses 52 dias que Neemias esteve ali, ele teve muita perseguição. E talvez você diga, eu orei, eu fiz, eu jejuei, mas eu parei. Neemias não pode parar. Você é o Neemias, você não pode parar. Porque se você parar, não vai ter restauração. Se você desistir, Deus não tem como fazer restauração. E o que Deus está falando para você, foca. Foca nas portas. Porque eu estou te entregando a porta. E eu sou a porta. O Senhor fala para você, eu sou a porta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu chamei você para governar. Eu não chamei você para ser capacho de ninguém. Eu não chamei você para ficar de cabeça baixa. Eu não chamei você para ficar com os braços parados. Eu chamei você para restaurar esta vida de derrota. Essa destruição que o inimigo fez na tua vida, que te deixou marcas de fracasso. Neemias podia dizer assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele disse, eu estou triste. Porque não era aquilo que eu queria. Não era esse o meu sonho. Mas eu recebi sim. E recebi muito grata, porque o que eu já passei, já incendiaram minhas portas. Já derrubaram as paredes. Já queimaram a minha história. Neemias estava assim. Talvez alguém tenha dito para você, esquece, isso já passou. Não passou. Porque o templo estava arrebentado. E o teu templo está arrebentado. Mas as pessoas dizem, não, mas já passou. Não passou. Porque essa é a tua história. Essa era a história de Neemias. Essa era a história que ninguém poderia entender. Mas o rei disse, então vai. Vai porque eu não quero te ver assim. Eu não aguento te ver desse jeito. Porque as lágrimas, elas comovem o coração de Deus. A tristeza de um servo de Deus comove o coração de Deus. E Deus começa a dizer, olha, quer saber de uma coisa? Não vão fazer isso com minha filha, com meu filho. Porque eu sou o Deus de Israel. Sou o Deus terrível. Que faço. E Deus está restaurando a tua vida. Diante dessa tristeza evidente em você. Essa tristeza que somente o rei pode contemplar. Que todos dizem, mas ela é tão linda. Ela é tão sorridente. Mas a tristeza estava lá na alma, que ninguém podia ver. Mas o rei vê. O rei contemplou tudo o que você passou. Eu sei que você está chorando. O rei disse para você, eu sei, eu conheço as tuas lágrimas. Eu te formei, eu te criei. Eu te chamei pelo teu nome. Quando tu ainda não me conhecias, eu te chamei. O teu templo está destruído. Destruíram todos os teus sonhos. Parece que nunca mais vai ser o mesmo. Mas eu tenho para te dizer que quando Neemias terminou aquela obra, ele fechou todas as brechas. O inimigo acompanhou passo a passo, mas ela está se levantando. Ele está melhorando. Ela não morreu na prova. E o Senhor disse, agora acabou. É tempo de restauração. É tempo de fazer tudo novo na tua história.
tudo novo. Até o que você tem agora vai ser mudado. Vai ser transformado. Você está preparada? Você está preparada para abrir a porta da restauração na tua vida? Para começar um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo que você vai dizer só o Senhor é Deus. Porque Deus promete, Deus faz. O foco de Neemias foi fechar primeiramente as brechas. Não deixa o inimigo fazer com que você acredite que você já perdeu. Que o teu sonho é só esse. Não vai ter mais a vida como era antes. Porque Deus viu graça em ti. Aleluia. Você está entendendo a palavra? Dá um glória. Que essa palavra está tão forte. Está falando que Deus vai fazer tudo novo na tua vida. Está fazendo que Deus vai te alegrar. Você vai ter motivo para cantar. Você vai ter motivo para querer fazer tudo para o Senhor. Vão vir outras provas. Mas não vão ser igual a essas na alma. Porque essa dor na alma, ela não saiu ainda. Aparentemente, pelos que os outros veem, parece que sim. Mas não é o que Deus vê. Deus contempla o fundo da tua alma. E Ele sabe que lá dentro há uma tristeza, uma dor muito grande. Essa dor de que eu nunca vou ser feliz, será, Senhor? Eu não vou ter sorte no casamento, eu não vou ter sorte. Será, Senhor, que eu vou carregar essa maldição? Será que alguém me fez uma obra de bruxaria? Por que eu não consigo ser feliz? E o Senhor está dizendo, eu estou restaurando a tua vida. 52 dias levou para construir e restaurar o templo. Deus é Deus do impossível. Toma posse da vitória. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Neste momento, Pai, eu apresento a cada um de que está orando comigo, nesta campanha de restauração. Restaura, Pai, a felicidade, a alegria, restaura as forças, restaura tudo que precisa ser restaurado. Vida nova, prazo determinado por Deus. Toma posse da vitória. O Senhor é Deus de promessa e o Senhor vai fazer a restauração na tua vida neste dia. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.